Suas propostas principais ser eleito. Vamos colocar por ordem de execução. Primeira coisa, presidentes da República, né, e líderes de qualquer coisa, eles precisam saber o que eles querem na hora certa. Então, a primeira coisa que o presidente da República precisa fazer, para todo mundo entender, o Brasil está indo para uma rota de colapso fiscal. É um colapso fiscal. As contas públicas no Brasil estão estourando, e estourando muito rápido. A curva, a famosa curva da relação dívida-PIB, ou seja, PIB é o tamanho da economia do Brasil e dívida é a proporção que ela ocupa disso. Ela já está em 80%, indo para 90%, já 100%, só que a velocidade de subida dela é muito maior do que a dos outros países. A curva, a relação dívida-PIB em outras nações pode até ser alta, mas ela não está subindo quanto a brasileira. Então o Brasil está indo para uma rota de quebra. E isso significa que os juros vão ficar cada vez mais altos, que a inflação vai ter que ser usada em algum momento como uma forma de corrigir, e as pessoas vão ficar mais pobres. Então eu vou precisar cortar dívida. E para cortar dívida eu preciso cortar despesa. E despesa eu vou ter que cortar um monte de coisa. Então eu vou fazer uma coisa igual o vizinho de vocês aqui, o Milei fez, que é avisar para as pessoas, olha, o Brasil está quebrado e nós vamos precisar desesperadamente cortar despesa. Você não teme perder voto com o funcionalismo público? Isso você fala numa necessidade brasileira. Necessidade. Agora, os funcionários públicos não gostam de ouvir isso. Pois é, mas assim, primeiro não se perde o que não se tem. É um tipo de voto, o funcionário público sindicalizado, que eles jamais votariam em mim, primeira coisa. E segunda coisa, vai precisar ser feito de qualquer forma. O funcionário público ele tem estabilidade, o trabalhador comum não tem estabilidade. Então quer dizer que a conta sempre tem que ir para o trabalhador comum que não tem estabilidade, enquanto aquele que tem estabilidade e que eventualmente ganha acima dos demais, ou pode se aposentar de acordo com algumas categorias antes que os demais, ele não pode mexer nos privilégios dele. Eu acho isso muito errado. Se eu falar ainda do funcionalismo, especialmente no judiciário, eu estou falando, vou colocar aqui, tá, de categorias que se comportam de maneira criminosa em receber super salários, e isso foi autorizado para a STF. A STF autorizou os penduricalhos agora. Isso é criminoso. Num país que as pessoas não estão conseguindo mais comer carne, o cara fala, não, o promotor pode receber 100 mil reais no mês. Como juiz deve como receber é que vai 200 mil. enfrentar esse Supremo Tribunal Federal que se tornou um tribunal político e ativista, não um tribunal judicial? Eu posso emendar já, porque eu não terminei a primeira pergunta, porque, porque a primeira reforma fiscal que eu comentei, que vai cortar despesas, e essas despesas vão influir no judiciário. E isso vai me dar calma, por isso que esse é o ponto. Eu preciso gerar uma calma econômica no Brasil, que é fazer um corte de despesas, aí os mercados vão olhar, o Brasil vai conseguir pagar suas contas. Calma em quanto tempo, Renan? Eu preciso fazer na transição, eu preciso fazer esse ano. Eu ganhei a eleição, não vou nem fazer festa. Eu já vou lá para Brasília, eu já vou montar o governo de transição na hora, vou chamar os presidentes dos partidos e falar, preciso passar essa PEC agora o país quebra. E eu já vou negociar, eu vou gastar o capital político da minha vitória inteiro para passar essa reforma fiscal. É o contrário da PEC e da gastança. É o contrário, eu vou fazer o oposto. Eu tenho que gastar, olha que desgraça, o presidente da República vai ter que participar de uma guerra, eu tenho que ganhar no primeiro, eu tenho que ir pro segundo turno, ou seja, ter um grande desempenho no primeiro turno, tenho que vencer o Lula no segundo turno, aí eu tenho que pegar todo esse esforço, eu tenho que gastar conversando com uma bandidagem do Centrão do Congresso, para falar, preciso salvar o país dos erros que vocês cometeram agora. A bandidagem do Centrão tá boa. Mas é isso que eu vou ter que fazer, até porque tem um ponto, Tem Lazier. que enfrentar isso. Vou. Mas sabe quem é o maior inimigo nosso? Eu vou botar aqui, porque assim, a gente tem que ser honesto com quem tá nos ouvindo. O maior inimigo da gente nessa hora vai ser a própria população, que votou em um monte de ladrão. Votou um monte de ladrão para colocar no Congresso na última eleição e vai votar novamente agora. Vou repetir, o povo, de maneira consciente, vai na urna e vai votar em um monte de ladrão. E não tô falando em meio ladrão, tô falando em muito ladrão. Tô falando dos oligarcas de todas as regiões que tem no Brasil, mas a gente vê muito no Norte e no Nordeste. Vão botar assim, cara que comprar voto e vão botar o cara lá. E esse cara eu vou ter que sentar com ele, vou ter que negociar com esse bandido, com essas centenas de bandidos que vão ser colocados pela população, e vou ter que convencer todos eles a passarem essa reforma na transição. Passou a reforma na transição, Vai entrar em guerra, mas é uma guerra necessária, precisa muita coragem. Zé Aldo Pinheiro, a sua pergunta? Senador Lazier Martins, antes de mais nada, é uma honra mais uma vez poder participar contigo da entrevista com outro candidato à presidência da República. O Renan, que já historiei no começo, tal qual o meu filho, ele tem o nome porque a mãe dele simpatizava com o Renan Dalzotto, o gaúcho do vôlei. Ele está acenando com a ideia de reproduzir o processo que o Milei fez na Argentina. O Milei reduziu o poder aquisitivo da moeda para controlar a inflação, diminuiu a capacidade das pessoas de comprar, inclusive, remédios. E falo como argentino, cuja família está sofrendo lá. Mas agora ele está colhendo resultados disso. Pretendes passar pelo que ele passou? A situação já não é tão ruim quanto a Argentina. Então, as medidas que nós vamos fazer, elas vão ter uma entrega para as pessoas mais rápida. A Argentina, a gente precisa explicar, é uma economia que está, em termos de decadência, 3, 4 passos à frente da brasileira. É como se a Argentina, que estava na mão agora do Fernandes, antes do Milei entrar,
olhasse para o Brasil e falasse, eu sou você amanhã. Então nós temos que evitar chegar naquele passo. E a economia brasileira é muito mais dinâmica e o mundo depende mais do Brasil, especialmente na produção de commodities, mais do que da Argentina. Portanto, se eu faço uma reforma fiscal rápida, o retorno já é muito mais rápido que o da Argentina. Eu vou dar um exemplo. Com uma reforma fiscal, eu vou poder fazer os juros caírem. Com os juros caindo e com a necessidade de investimento em infraestrutura que precisa no Brasil, vai chover dólar aqui. E vai chover gente com capacidade investidora colocando obras para rodar. Então a gente tem um retorno econômico muito mais rápido. O que eu vou falar para as pessoas, igual o Milei falou, eu vou precisar fazer medidas muito duras. As medidas são duras, vocês vão reclamar no começo, mas o retorno virá. E quando vier o retorno, lembre-se que nós fizemos isso. Porque o povo não é retardado, o povo não é imbecil. Por mais que o povo, como eu disse, vote em ladrão, e o brasileiro é apaixonado em votar em ladrão. Ele não pode ver um ladrão que já sai votando. Esse é um problema, o brasileiro é tarado. Vamos ver um ladrão aí. Então, o que acontece? Eu preciso chegar para esse brasileiro, explicar, mas ele entende, porque ele não é retardado, a seguinte coisa: se você ficar doente, você não vai ficar comendo pipoca e algodão doce. Você fica doente, você vai ter que ir pro hospital e vai tomar remédio. A pessoa sabe disso. Eu tô avisando, a economia tá doente, eu vou precisar tomar o remédio. O remédio é sempre amargo. Só que depois do remédio vem a cura. Você precisa ser curado. Então o que eu tô propondo para as pessoas é não fazer o que os políticos fazem nas eleições, que é falar que fica tranquilo, vai ficar tudo bom, vamos ser felizes. Eu falei, não vai ser feliz rápido, vai demorar um pouquinho. Vai precisar fazer, e foi o que o Milei propôs. Sabe por que o Milei não se queimou com o eleitorado nesse período de 1 ano e meio da transição, em que as pessoas perderam o poder de compra, sofreram? Porque ele avisou que isso ia acontecer. Ele avisou, vai demorar um pouco, confia em mim, vamos tocar o plano. E os argentinos, em grande medida, acreditaram nele. E aí estão começando a ver os primeiros frutos. Queda da inflação, um começo do aumento do poder de compra das pessoas. E aí isso começa a apontar um caminho bom. Investimentos externos na Argentina voltaram a acontecer. Agora estão fazendo um dos maiores data centers do mundo na Argentina. E isso já é sintoma de uma nova Argentina que começa a se reconectar com o mundo. Então, eu preciso fazer a mesma coisa aqui. A única diferença, aqui a resposta é muito mais rápida que na Argentina. Você já tem um nome escolhido para ministro da Economia? Não, mas assim, eu não tenho escolhido publicamente, eu já sei quem é e já conversei. Já está conversado? Já. É que agora tudo tem suas etapas. E qual é o perfil? Perfil tem que ser, 1, altamente técnico, 2, tem que ser um perfil, eu não vou trazer para o nosso governo aquela lógica dos medalhões que assumem ministérios e com nome. Eu quero pessoas que estejam conectadas com as novíssimas tecnologias que vão mudar tudo. O mundo agora vai passar por uma revolução nos próximos 10 anos, que é da inteligência artificial. Então, o ministro da Fazenda, ele tem que entender o papel da tecnologia. Então, ele tem que ser jovem, entender de tecnologia, ele tem que ter a mesma visão de mundo nossa, ele tem que entender que essas reformas que a gente está defendendo são fundamentais para mudar o Brasil, ele tem que aumentar a credibilidade do Brasil na parte de contas públicas. Este é o perfil. Então, existem algumas pessoas que se encaixam nesse perfil, e eu conversei com elas, e já temos o nome aqui pronto. Escola de Chicago? Pode ser, assim, isso soma, mas não necessariamente é condicionante. Eles têm que entender que a gente, independente da visão deles, que é a visão liberal que a Escola de Chicago tem, nós temos uma visão que precisa ser profundamente brasileira. Eu acredito no papel que o Estado tem na área de investimento. E eu acho que nós vamos precisar aumentar o papel do Estado na hora de investir e o Estado atuar em algumas regiões no Brasil onde não há atividade econômica. Não sou a favor de Sudene, todos aqueles gastos idiotas que a gente teve ao longo do nosso passado, mas eu sou a favor que o Estado atue de maneira inteligente, como ele atuou, por exemplo, na Embraer e com o ITA, criando a indústria aeronáutica no Brasil, como ele atuou com a Embrapa e com as frentes pioneiras, criando o agro exportador que a gente tem. A gente vai ter que fazer alguns elementos do Estado atuando de maneira Você reduziria, Renan, você reduziria os ministérios e privatizaria algumas estatais? Com certeza. Isso vai acontecer. Você fala uma linguagem bem diferente dos demais candidatos, não é? Você é o radical das boas intenções. Uau, adorei o termo. Tocando aquilo que o Brasil precisa de mudanças, um outro estilo de governo. Agora, para isso, você vai precisar contar com um Congresso Nacional que ajude. Esse que está aí hoje não ajuda. Esse Congresso Nacional que está aí não ajuda. Eu estive lá, eu vi de perto. 80% dos políticos do Congresso estão lá para arrumar a sua vida. Exato. 20% estão lá para ajudar o Brasil. Agora, o povo brasileiro, de pouca instrução em grande parte, que não é politizado, será que vai escolher nas eleições de outubro os parlamentares que se adaptem, que se adequem ao seu estilo, se for eleito? Vou ser bem claro, não. Não, né? Não. Vamos ser bem claro. A gente tem que ser. Eu não falei que o brasileiro é um corpo doente. Vamos falar do corpo doente? Vai vir eleição e o povo brasileiro vai votar para deputado e para senador em débil mental e ladrão. É isso que o brasileiro vai votar.
O Brasil precisa entender assim, quando vai vir uma grande discussão lá no Congresso, vamos supor, vai discutir uma reforma da Previdência, que dos 503 deputados, 20 são capazes de discutir o assunto. E desses 20, pelo menos 10 vão discutir de maneira desonesta. Como faz para identificar que o candidato não é débil mental e ladrão? Se ele sabe falar em público, se ele sabe defender as propostas dele, se as propostas dele fazem sentido, e se ele não está envolvido em escândalos de corrupção, e se ele não está no orçamento secreto. Se você conseguir separar isso, você consegue ter ok, esse parlamentar aqui funciona. Hoje, você tem, além da bancada dos parlamentares absolutamente corruptos, que são os parlamentares do Centrão, você tem a bancada do like, que aí entra o retardado. Que são, por exemplo, parlamentares. Vou dar um exemplo. A comissão quer chorar e falar: meu país perdeu todo o sentido. Assista uma sessão na TV Câmara da Comissão de Segurança ou da Comissão de Direitos Humanos. Que aí você tem os palhaços de direita e de esquerda que ficam lá gravando vídeo. E na Comissão de Segurança fica um monte de homem de óculos escuros, uns broches de metralhadora. Aí vai lá um petista idiota e os caras só ficam fazendo uma arma e ficam escrevendo: chora petralhada. É sério. Sabe? É sério uma coisa dessas? É pior do que um circo. A gente tá pagando preço astronômico para ter um bobo. E são bobos. Ou uma mulher, sei lá, de um cocar. Vai aparecer, sabe? Ou você gosta de Fernando Cidinha, tudo bem, mas por que você precisa ir com um cocar? O cocar é uma coisa pesada, sabe? Você tá botando um cocar. Pra que usar aquilo? Pra que usar aquilo? Se já se sabe que é uma indígena que está lá, por que tem esse vestir? Exato. Lá não é uma taba? Exato, porque todos eles, do cara que quer fingir que ele é militarizado, que é o cara que tem que estar todo cheio de paramentos de armas, a pessoa que tem que botar um cocar, eles estão fingindo e posando. Então você tem a bancada do like e você tem a bancada da emenda. E isso é a maior parte da Câmara. Estás falando da dualidade das bolhas. Sim. Da direita e da esquerda. Como Sim. faz para furar essas bolhas? Olha, o brasileiro gosta de entretenimento. E a política se tornou um Big Brother. A pessoa gosta de acompanhar a política porque é um Big Brother. Elas querem acompanhar as brigas, as fofocas, as discussões, as lacradas que um dá no outro. Só que o Big Brother, ele é um fim em si mesmo. Ou seja, você assiste um Big Brother não porque vai ser alguma coisa de boa do Big Brother, mas simplesmente você passa o seu tempo assistindo o Big Brother. Aquilo não tem nenhuma função social. O Congresso e a política se tornaram isso. O problema é que, como ele é um fim em si mesmo e as coisas precisam ser resolvidas, nada acontece. E aí o que está acontecendo? A gente está indo para uma eleição agora em que as pessoas estão cansadas, porque a despeito de todo o teatro e da briga, nada acontece. E coisas precisam acontecer. Então as pessoas querem que você destrua o crime organizado, as pessoas querem que a economia ande, as pessoas querem ver que a infraestrutura que não existe no país comece a funcionar, que a sabotagem que existe do ponto de vista de ONGs e associações contra a feitura de obras no Brasil aconteça, que exista atividade econômica na maior parte das cidades pequenas que tem ao redor do Brasil, que hoje não existe, que as pessoas não precisem ficar migrando internamente. Ou seja, as pessoas precisam que as coisas aconteçam, mas as coisas não acontecem. E aí ela liga na TV Câmara, aí tá lá: seu comunista! Ah, você é gaysista! Não dá! Então o teatro cansou. É como se o Big Brother, que a pessoa fica assistindo, que é a política brasileira, ele... Ok, cara, eu só quero ver alguma coisa acontecer. Agora, eu lhe fiz uma pergunta lá atrás e que Do você não STF, teve tempo ainda para responder. Porque nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal aparelhado pelo governo Lula. Em 3 governos ele foi escolhendo, em cada governo 1, 2 ou 3, e hoje temos um Supremo Tribunal de gente que sintoniza. São ministros alinhados com o governo Lula. Como alterar isso? Se você vai para lá, serão esses os ministros que vão julgar ações movidas pelos parlamentares. Você vai tentar adotar uma determinada medida, haverá ações contra a sua tentativa. Então, o Supremo vai ser uma pedra do seu caminho. Espero que ele não seja. Eu não vou lá procurar briga com o Supremo. O Supremo está todo encalacrado em escândalos de corrupção. 2 dos principais nomes do STF... O Senado não toma iniciativa de caçar, de fazer o impeachment? Mas, vamos lá. Uma coisa é o Senado tocar o impeachment do ministro do STF com esse Senado que tem aí. Ele vai se alterar em parte, primeiro ponto. Bom, acho que haverá um clima de guerra... 54 vagas. Sim. Se o eleitorado brasileiro modificar 30 vagas, a coisa melhora muito, porque tem 22 lá que são contra esse Supremo. Exato. Aí com 30 dá 52, aí sobra. Nem precisa eleger 30. Sim. Se eleger 25, por exemplo, já está bom para mudar o Supremo. E o presidente da República, e esse é o compromisso público que eu estou adotando, eu não vou chegar lá para declarar guerra a ninguém, porque o Brasil, como eu disse, precisa andar. A primeira coisa que eu preciso fazer é, como eu disse, passar a pauta fiscal, ainda esse ano, na transição, e virei o ano, eu preciso iniciar a guerra contra o crime organizado. Aí que entra a questão, o STF vai querer se interpor? Se o STF se interpor, eu vou ser bem claro, vou dar um exemplo, vou na Restinga pegar os caras da facção Bala na Cara.
Aí vem uma decisão lá baseada na DPF das favelas, olha, não pode fazer isso, eu vou ao Xandão dar uma canetada, eu não vou cumprir. Eu estou avisando de maneira prévia. Eu não vou propor nada, golpe, vou ficar arrumando briga, vou briga com ninguém, converso com todos. Agora, decisão ilegal não se cumpre. E já tem prerrogativa para fazer isso, dada pelo próprio presidente do Senado, que uma vez tomou uma decisão monocrática do Marco Aurélio para ser afastado, o Renan Calheiros, 2016, falou, não cumpro. Não vou cumprir decisão ilegal. Decisão ilegal que impeça o presidente de cumprir um dever constitucional, que é defender a integridade do território nacional, que é meu dever constitucional como presidente, eu não vou. Isso é um absurdo. Então, decisões que venham derrubar o processo legislativo brasileiro, porque o ministro quer dar uma decisão dizendo, isso aqui na verdade é um direito fundamental do não sei o quê, e aí vai derrubando tudo com todo o funcionamento do Estado brasileiro, não serão aceitas. Aí ele vai fazer o quê? Vai me derrubar? Vai dar uma canetada? Vai mandar a Polícia Federal prender o presidente da República recém-eleito? Quero ver fazer isso. Eu sou um democrata. Sou contra todo esse papagaiada de golpe que a gente ouviu falar nos últimos anos. Dito isso, é golpe também você impedir o exercício de um poder. E o poder executivo tem que funcionar. Isso é um golpe. E hoje você não consegue governar no Brasil. Renan, como tem sido tratado aqui no Rio Grande do Sul pelos gaúchos, e pediria até que fizesse uma comparação do modo como está sendo recebido pelas regiões, porque o sul do país tem enfrentado dificuldades, está se sentindo um pouco vítima de um certo preconceito do atual governo da República. Qual é, nesse teu período de pré-campanha, a percepção que tu estás tendo do trato dos gaúchos para com as tuas ideias e para com a tua pessoa? Vocês são um povo formidável, cara. Vocês são um povo formidável. Onde há crescimento econômico no Brasil, há gaúcho. Eu acho que é muito paradoxal a situação dos gaúchos, porque quando eu vou no Maranhão, a melhor região do Maranhão em termos de desenvolvimento é a região de Balsas, região de gaúcho. Quando eu vou na Bahia, a região que mais cresce é a região oeste, gaúchos. Barreiras e Luiz Eduardo. Não é? Quando eu vou para Tocantins, gaúcho. Mato Grosso, gaúcho. Mato Grosso do Sul, gaúcho. É gauchada toda. Exato. Quando eu vou para o oeste do Paraná, gaúcho. Vocês são um povo formidável, um povo trabalhador, um povo com uma energia expansionista. Rondônia, vamos falar Rondônia? Mesma coisa. Gaúcho. Agora, se eu olho no próprio estado, os gaúchos não conseguem crescer no próprio estado. Não tem um paradoxo? Eles são o motor do desenvolvimento de outros estados, e aí ao mesmo tempo o próprio estado não funciona. Porque o povo gaúcho tomou decisões muito ruins nas últimas décadas todas, muito parecidas com o povo da Argentina, de ficar preso em guerras internas, né? Você tem uma versão do peronismo aqui, e vocês têm conflitos internos desde a época dos chimangos e maragatos, essa coisa vem de muito tempo. Então vocês têm aqui, vocês já têm os problemas de vocês, que fazem com que... Temos perdido muitos talentos, gente boa que sai daqui e vai para outros estados. Exato. Grande parte aqui para o lado, Santa Catarina, Exatamente. que é o estado que mais cresce, que mais cresce economicamente no país. Exato. E aí vocês ficaram para trás do Paraná e Santa Catarina. Vocês eram o maior e mais importante estado do Sul. Fomos quarta economia do Brasil. Exato. Hoje a quarta é o Paraná. Então, o que acontece com o Rio Grande do Sul, né? Esse modelo, essa decadência que aconteceu aqui, é muito resultado das decisões políticas de um estado absolutamente inchado, inimigo do empreendedor, hiperfiscalizações, muito similar ao que aconteceu na Argentina. Vocês têm um paralelo entre Rio Grande do Sul e Argentina gigantesco. Éramos a terceira economia do mundo, falando como argentino. Exato. E aí a sabotagem... É que esse rapaz aqui, ele nasceu na Argentina. Então, sabe esse drama? A gente consegue fazer muitos paralelos entre... Até porque, assim, ó, aqui tinha essa energia que você tem no Paraguai, na Argentina, que é essa coisa de blancos e colorados, essa energia dual, sempre duas forças inimigas brigando entre si. Tanto que as cores eram as mesmas, né? O Chimango Maragato acho que é branco e vermelho também, o Paraguai tem esse branco e vermelho. A energia dessa sempre duas facções... Um é vermelho e o outro é branco. Paraguai branco e colorado. Os maragatos vermelhos e os chimangos brancos. Tu tá dando uma demonstração de conhecimento. Qual é a tua formação? Eu abandonei a faculdade de Direito da USP. Eu fiz a faculdade de Direito da USP, a gente pode colocar, sem ser muito bairrista, como a melhor faculdade de Direito era, né, do Brasil, a mais tradicional. Então era o vestibular de humanas mais difícil de passar. Eu sempre fui um garoto muito estudioso quando era jovem. Abandonei a faculdade no meio do curso porque eu quis começar a trabalhar. Eu sempre fui muito ansioso, queria trabalhar, ser empresário e ter minhas aventuras. Eu estudo por conta própria, eu amo história. Eu amo história, amo história. Inclusive o nome do meu partido, inclusive, tem a ver com coisas muito gaúchas aqui, né? Missão, né? Aqui tem a região das missões, teve todo o caso, vamos dizer, do enfrentamento dos jesuítas, a colônia, os nossos bandeirantes, meu povo de São Paulo veio aqui causar, né? Com as missões, mas o que eu quero dizer, assim, eu amo história, e eu amo entender os processos históricos, como a gente pode usar eles a nosso favor para tornar os nossos desejos realidade, né? Então, sim, eu gosto disso, e aí eu tô analisando essa alma, esse problema do gaúcho, porque
Porque vocês ainda tiveram a italianada que veio pra cá, italiano... Meu avô era um... Alemães e italianos. É que o italiano é mais Pau a pau. complicado. O italiano é muito sindicalizado. E o italiano que veio pra cá, no começo do século XX, foi o mesmo que veio pra São Paulo, que adora arrumar uma briga. Italiano adora. Foi a mesma coisa pra Argentina. Então esse problema do italiano anarquista, da cultura anarco-sindicalista, veio muito forte. E aí você criou uma cultura de esquerda muito aguerrida, muito briguenta nesses países, que colapsou Rio Grande do Sul, colapsou a Argentina, o Uruguai meio que escapou ali, e eu acho que agora a gente tem que trazer uma cura para isso, porque aqui vocês têm um capital humano muito bom, muita qualidade. Tem que resolver isso, e aí entra o papel do Sul. O Sul é um lugar autônomo e autossuficiente do ponto de vista econômico. Poderia ser mais. E eu falo isso como um paulista. São Paulo é, na prática, o estado mais roubado de todos pelo Pacto Federativo. O governo federal, no PT, ele tem um sistema de relações em que ele precisa, e antigamente eu achava que isso era conversa mole, eu achava que isso era papo de tiozão do Zap, mas não é. O PT precisa que as pessoas dependam do Estado. É verdade. Então, como vocês são autônomos, o PT tem raiva de não poder controlá-lo, de não poder encilhar vocês. E aí ele vai usar argumentos, vocês são brancos, vocês são racistas, que é o argumento que ele usou sobre os catarinenses, vocês não gostam do povo de não sei o que. Isso é conversa mole. Isso sempre foi conversa mole. E essa conversa mole tem que ser rechaçada. Renan, como é que vai ser o seu debate com o Lula na televisão? Será engraçado. É engraçado. Será engraçado, as pessoas vão se entreter. Não sou um palhaço, mas eu sou, pelo menos, uma pessoa verdadeira. Você Então, vai mexer com ele, né? eu vou lembrar de algumas coisas que ele fez na vida dele. E eu vou ser bem claro sobre essas Não coisas. tem medo de tomar uma cadeirada? Não. Você não. tá lembrando do... Não, eu não acho que ele vai estar... O Lula não tem a energia do Datena pra me dar uma cadeirada. Se for eleito presidente da República, uma situação com a qual tu vai te deparar brevemente. A inviabilidade da Previdência Nacional. O déficit da Previdência só cresce. Como vai resolver isso? Como eu disse, a reforma fiscal que eu pretendo fazer na transição, ela vem embutida nela uma reforma da Previdência, paramétrica. O projeto já está protocolado, inclusive. Vai ter que mexer na Previdência. E vamos ter que mexer nas desigualdades da Previdência. Ficou muito setor de fora da Previdência. Previdência, eu vou te falar outra coisa, renúncias fiscais são problemas gigantescos que não precisa mexer. Previdência, eu vou te comentar um negócio sobre gaúcho, tá? Vocês perderam um monte de indústria aqui por conta de renúncias fiscais em outros lugares. A indústria calçadista aqui saiu, muita coisa saiu daqui do estado. Você foi para o Ceará, principalmente para Paraíba, né? Eu visitei essas empresas no Ceará, a Grendene, no Ficamos caso. ainda com um quantum bastante bom, mas perdemos muito. Sim. Porque lá a mão de obra era mais barata e os governos estadual e municipal ofereciam muito, e aqui ofereciam um pouco. Mas o que nós vamos fazer? Né? A questão toda é que vocês também não tinham como oferecer nada na guerra fiscal, porque vocês começaram a gastar tanto com o inchaço da máquina pública, igual a Argentina, que vocês precisam arrecadar no fim do dia, né? São tantas coisas que a gente tem vontade de perguntar, né, Lazier? Quais as tuas propostas para a educação básica e para o ensino superior? Bom, eu já vi, eu até fui cortado pelo Lazier, eu tô falando muito, né? Eu tenho que tentar me enxugar aqui. Não tem problema. Mas, Lazier, tu tem que ser como tu é. A gente sente necessidade de perguntar. Mas lógico, também. é que eu tenho que ir rápido, Lazier, porque senão eu começo a falar muito, vocês vão ficar, fica quieto, garoto. Então vamos lá, o que eu preciso? As crianças estão saindo da escola semi-alfabetizadas. Nós temos um problema de alfabetização no ensino básico. E eu vou resolver o problema. O mundo já chegou a testar métodos alternativos de alfabetização de criança. Nós precisamos ter um método que funciona, chama método fônico, obrigatório. Hoje não é obrigatório. Lembra quando o senhor ou você aprenderam a falar, lembra do B, a ba, bebi, bobu, vá, vevi, vovu, lá, leli, lolu? Hoje não é assim. Hoje muitas escolas usam métodos que foram inventados, por exemplo, na Inglaterra, que não, a própria Inglaterra abandonou, Estados Unidos abandonou. Método tem que ser um método fônico. Professor tem que ter autoridade. Repetência de ano tem que ser regra. Não cumpriu a pontuação que você precisa passar de ano, vai repetir de ano. Por quê? Porque senão você não consegue chegar até os 12 anos sabendo ler, escrever e recitar, declamar. Se uma criança não sabe com 12 anos... pode ser reprovado em até 3 matérias e passa adiante. Exato. Você precisa cumprir as matérias para passar de ano. Qual é o teu modelo? É o modelo de Sobral? O modelo de Sobral conta muito, porque é um modelo que estabelece sistemas de incentivo para escolas que têm melhor desempenho. Nós vamos aplicar isso em maneira nacional, com premiação em dinheiro para a escola, em dinheiro para o diretor da escola e em dinheiro para os professores. O professor, comigo, vai ser o seguinte, você vai ter seu salário, eu não vou ficar aumentando automaticamente o salário de todo mundo. Se a sua escola bate uma meta, aí você vai ganhar num ano um baita de um prêmio. Prêmio em grana. Quero interesse pecuniário do professor nisso. Só que não tem que ficar só nele. Um dos problemas, lembra que eu falei, brasileiro gosta de votar mal? Brasileiro, vou perder voto, mas vou ser sincero, brasileiro não liga para educação. As famílias não cobram as escolas do desempenho dos seus próprios filhos ou da melhoria do atendimento dos professores às crianças. Pois bem, para envolver, eu vou dar prêmio em dinheiro para os melhores estudantes e para a família deles.
Então, o aluno tirou nota alta, eu vou acabar com aquele pé de meia que só paga pela frequência e eu vou pagar para os melhores alunos. E os alunos especiais de escola pública, vamos botar um exemplo aqui para tratar da questão de cota, ou aquele menino negro, aquela menina negra, ou branco, não importa, mas eu tô falando que foi bem na escola pública, tá tirando notas bem altas, eu vou pegar ela e vou dar uma bolsa de estudos na melhor escola da região dela, para ela poder concorrer no vestibular sem precisar de cota. Muito bem. E como você vai enfrentar um dos maiores males do Brasil, o tráfico de drogas? Ah, mas essa vai ser a parte gostosa do nosso governo. Porque é um governo de repactuação nacional. Eu vou devastar o tráfico de drogas. Como é que faz isso? Nós vamos alterar... Primeiro, a gente precisa subir todas as penas para crimes violentos no Brasil, novamente. Precisamos subir as penas. Nós precisamos mexer nas leis de execução penal, que é a famosa LEP. Nós temos que acabar com a progressão de pena. Isso tem que eliminar o poder discricionário que o juiz hoje tem. Para traficantes tem que acabar mesmo. Eu acho que progressão de pena tem que existir para alguns crimes não violentos e só. Exato. Alguns crimes... Crime violento não tem progressão. Faria que nem o presidente de El Salvador, fazer mais presídios e Óbvio. botar um mundo de gente na cadeia? Óbvio. O meu slogan é mais presídios e menos escolas. Eu preciso fazer... Peraí, lógico. Repita. Mais presídios... Eu preciso de fazer mais presídio no Brasil e reformar as escolas que eu tenho. Eu não preciso sair abrindo escola nova. Essa aqui é uma provocação. É uma provocação que eu falo. Porque todo mundo fala assim, não, eu quero mais escolas e menos presídios. Não, eu vou fazer mais presídio no Brasil. Escola já existe, a população está diminuindo no Brasil. Eu tenho que pegar a escola que já existe, em vez de fazer populismo, eu vou reformar. Vou fazer escola com tecnologia, vou pegar as escolas pré-existentes, vou colocar quadra nelas, vou tornar as escolas boas. Chegou até aqui? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.